Plot abandonado, o Ash viajaria no tempo em Kalos para salvar a Vila Ninja? Vou analisar todas as informações agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, em Kalos, como é de costume na Pokémon Company, no anime Pokémon, tivemos um plot abandonado, que foi tivemos dois, eu vou explicar daqui a pouco, que no caso é o Greninja da Vila Ninja que salvou a vila no passado. Quem era esse Greninja que salvou a vila no passado? Por que ele se parecia com o Ash Greninja do Ash? E quem eram os inimigos do passado que atacaram a Vila Ninja? Essas são respostas que até hoje ninguém sabe. Até mesmo, pessoal, a gente teve outros Pokémons que salvaram a Vila Ninja. Vamos falar sobre isso. A gente teve o Ash e os amigos dele na Vila Ninja. Foi contada a história do Greninja que salvou a vila no passado. Tínhamos o quadro desse Greninja que se parecia com o Ash Greninja do Ash, que saberíamos no futuro. Não só isso, tinha o Hitmore também, e tinha também o Staraptor. E a gente sempre se perguntou por que esse Ash Greninja se parece com o Ash Greninja do Ash. Por que esse Greninja que salvou a Vila Ninja no passado se parece com o Ash Greninja do Ash? Porque a Bound Phenomenon, pelo que foi mostrada, ela assume características do treinador e se sincroniza com o Pokémon. O Pokémon se sincroniza com o treinador, a alma dos dois se junta e esse Pokémon ganha aspectos físicos do treinador. Então, por que o Greninja da Vila Ninja se parece tanto com o Ash que a gente conhece? Parece tanto com o Greninja, o Ash Greninja do Ash. Uma explicação, no caso, é a primeira explicação aqui, é uma viagem no tempo. E isso não é novidade em Pokémon. Aqui nós temos 4 viagens no tempo, 2 delas em XY, uma em filme Pokémon e outra em Sun Moon. Viagem no tempo em Pokémon é comum, todo mundo sabe. Tem o Celebi, tem o Dialga, tem outros recursos para viajar no tempo. E no caso, os 3 Malamar de Kalos são um recurso. Como assim? A gente teve no caso um episódio em Kalos chamado Facing the Grand Designer, onde os 3 Malamar malvados de Kalos escaparam para o futuro usando grandes cristais de energia. Ou seja, a gente teve os 3 Malamar fugindo para o futuro usando 3 cristais de energia. Então isso não é novidade para ninguém. E os ideais desses Malamar sempre foi um mistério pra gente, pois eles apareceram, um deles estava controlando a Madame X, que no caso era a oficial Jane, que estava sendo controlada psicamente por um dos Malamar, no caso o líder dele. A gente nunca soube qual era o real objetivo desses 3 Malamar. Mas nós sabemos que com a ajuda de cristais de energia, eles viajaram para o futuro. E se o plot da Pokémon Company fosse ao contrário, usar esses cristais de energia, o Malamar e os amigos dele viajarem para o passado, já que eles viajaram para o futuro, poderiam ter viajado para o passado. Esse poderia ser o plot da Pokémon Company. E a gente sempre viu que o Ash e os amigos dele sempre impediam os planos desses Malamar. Então, isso poderia explicar, poderia o Ash e os amigos dele ir no passado, atrás desses Malamar, e esses Malamar poderiam ser os inimigos que atacaram a Vila Ninja no passado. E lá o Ash se sincronizou com o Greninja e derrotaram esses Malamar. Pode ser daí que surgiu a lenda do Greninja que salvou a Vila Ninja, e é por isso que ele se parece com o Ash Greninja do Ash, pois o Ash foi no passado atrás dos Malamar e impediu eles. Lembrando que esses Malamar viajaram no tempo em Pokémon XY, eles foram para o futuro. Mas o plot da Pokémon Company poderia ser mandar eles para o passado e depois o Ash derrotar eles no passado e assim surgir a lenda do Greninja que salvou a Vila Ninja. Lembrando que esses são 2 plots que foram abandonados em Kalos. No caso, quem é o Greninja que salvou a Vila Ninja no passado? Os Malamar, pois a gente nunca soube o que de fato eles queriam. A gente só sabe que eles fugiu para o futuro usando os cristais de energia. Juntando os 2 plots abandonados pela Pokémon Company, poderíamos ter um plot só, que é o dos Malamar e Ash Greninja no passado da Vila Ninja. Já a segunda hipótese que explicaria o fato do Ash Greninja se parecer com o Greninja que salvou a Vila Ninja no passado, poderia ser o pai do Ash. Como assim o pai do Ash? Vamos lá. O professor Sycamore explicou em Pokémon XY que a Bound Phenomenon está ligada ao poder oculto do Pokémon e ligação entre treinador e Pokémon. Eis que em Pokémon Jornadas tivemos uma surpresa, pois o Ash Greninja não existia mais. A Bound Phenomenon ainda acontecia, só que o Pokémon não mudava mais de forma. Ele ganhava o aumento de poder, mas permanecia o mesmo.
Depois, isso foi explicado em Pokémon Scarlet e Violet, que a Bounty Fenômeno só não muda o Pokémon de forma, mas aumenta os status dele. E tivemos uma citação do Ash Greninja em um quadro. Em Pokémon Jornadas, a gente viu um fato completamente interessante que confirmava as teorias, que a Bounty Fenômeno é nada mais nada menos ativada pela aura, uma coisa que eu sempre falei para vocês. E o Lucario do Ash tinha sim Bound Fenômeno. A gente teria o Lucario do Ash com uma forma alternativa, mas como a forma foi descartada, isso não aconteceu. Mas o Lucario do Ash tinha sim Bound Fenômeno, igual ao Greninja do Ash, pois é ativada pela aura. E isso provavelmente está ligado ao pai do Ash também, ele deve ter a aura. Mas por que o pai do Ash deve ter a aura? Porque já foi mostrado no anime Pokémon várias vezes que poderes no anime Pokémon geralmente passa de pai para filho. Uma prova disso é o pai da Sabrina, que tem poderes psíquicos, e ela também. E isso confirma, já que o Ash tem uma aura especial, que a gente sabe que tem, igual a do Sir Aero, e o Lucario do Sir Aero confirmou isso, o pai do Ash também pode ter uma aura especial, uma aura igual a do Ash, pois o pai do Ash é pai dele, e isso geralmente é através dos genes da pessoa que vai. E como o Ash não se parece fisicamente com a Delia Ketchum, podemos dizer que o Ash deve ser uma cópia escrita do pai dele. Então, o pai do Ash deve ser praticamente igual ao Ash, o que explicaria o fato do Greninja da Vila Ninja no passado ser igual ao Ash Greninja do Ash, pois o Greninja da Vila Ninja no passado pode ser um Greninja do pai do Ash que se sincronizou com ele, por isso seria igual ao Ash Greninja do Ash. E aí a gente também tem duas curiosidades, o Staraptor, que salvou a Vila Ninja, e o Hitmore. Sabemos que o Ash tem um Staraptor, mas não tem um Hitmore. Então é possível que esse Staraptor, esse Hitmore e esse Ash Greninja do passado sejam do pai do Ash, sejam pokémons do time do pai do Ash. Lembrando que o pai do Ash já foi confirmado várias vezes no passado e atualmente também. Como no caso o Distante Azul do Céu, onde vimos que ele está vivo, também no filme Pokémon Coco, no episódio 2 da primeira temporada de Pokémon, então o pai do Ash existe. E na minha opinião, essas são as duas teorias que eu acho mais plausíveis com relação à história do Ash Greninja. Ou o Malamar foi pro passado, o Ash seguiu, sincronizou com o Greninja no passado, ou aquele Greninja do passado era um Greninja do pai do Ash que sincronizou com ele. Essas são as duas teorias com relação a esse plot abandonado de XY. Lembrando que isso também aconteceu com a Pokébola GS e no futuro farei um vídeo sobre ela. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!